concluída e aí a guerra terminou, com o governo ganhando, né? O executivo ganhou a guerra do IOF, porque a última batalha era no judiciário, a questão foi para o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes aceitou quase tudo das propostas e sugestões do governo, apenas derrubou a questão do risco sacado, né, professor? Queria que o senhor falasse mais, então, de como fica, né? O que vai acontecer daqui para frente e claro, essa questão da derrota do Legislativo, né? Que é só isso, né? Só essa questão do risco sacado. Lembrando que o risco sacado, aí o senhor vai me corrigir também caso eu esteja falando aqui alguma informação errada. Mas é quando o varejista consegue adiantar ali um pagamento que recebeu de forma a prazo, né, parcelado. E que o governo entendia já que a questão do risco sacado era a questão que para o Supremo podia ser vista como inconstitucional e que ele poderia derrubar. Mas o governo estava pensando positivo sobre as outras partes e realmente foi o que aconteceu. O Moraes só derrubou o risco sacado, né, professor? Olha, se você fosse meu aluno, eu já ganhava 10, né? A resposta foi. Mas, ô, Natália, o que acontece, a gente já vem falando isso aí, né? Acho que o Congresso também exagerou, dizer que o Executivo extrapolou. Eu até falei isso aí ontem, antes da decisão do Alexandre, eu estava tranquilo com relação à decisão do ministro, que ele ia realmente aceitar os argumentos do Executivo. Agora, lembra que o próprio Congresso foi contra essa medida do risco sacado. Né? Ele mesmo falou, olha, eu já negociei aqui com o governo e o governo estava intransigente, mantendo essa questão. Obviamente, foi uma vitória do Congresso também. Então, o Alexandre conseguiu, além de agradar o Congresso, suspendendo a questão do risco sacado, que é exatamente o que você falou aí, e no tocante aos demais itens, foram mantidos. Então, o governo, se tinha uma expectativa de arrecadar 20 bilhões, reduziu essa expectativa, deve arrecadar algo próximo a 10 bilhões, já vem arrecadando, porque essas medidas estavam em vigor, né? Então, para o governo também foi uma vitória, porque ele consegue um recurso que ele não estava muito contando por causa da briga que estava dentro. Eu só quero corrigir que não acabou a guerra, só foi uma batalha vencida. A guerra continua, porque existem outros fatores que a gente está observando aí, agora mesmo, ontem, né, o Congresso aprovou a questão a comissão aprovou a questão do imposto de renda, né, isenção até R$ 5.000, né, foi muito importante. Então, as coisas começam a andar. Então, essa guerra realmente foi importante para talvez unir o Congresso, mas não tem a dúvida que o Trump ajudou muito também, está ajudando bastante. E o Alexandre de Moraes talvez não tivesse nem ser acionado, porque não caberia um entendimento do legislativo e executivo. Usar o judiciário aí é uma covardia. Mas o Alexandre teve uma boa visão de chamar para conciliação. Eu já sabia também que os representantes que foram lá no STF não são de alto nível, né? Não foi o primeiro escalão. Então já mandaram ali os advogados que conversaram e ali já acertaram essas questões que o próprio Alexandre decidiu. Eu acredito que foi até em off. Ó, Alexandre, você derruba aí o negócio do rico sacado e aprova o resto, a gente fica tudo satisfeito. Então, eu acho que ganha a sociedade nesse momento, né? Porque você bem falou, essa novela estava durando agora. Não é bom, porque foi mantido o IOF em algumas coisas. Eu já falei aqui que o IOF não é o sentido arrecadatório, é regulatório. Então, foi mantido lá o VGBL, foi mantida a questão do câmbio, né? Então, empréstimo também subiu um pouquinho para as empresas. Então, tudo isso aí é importante que os gestores financeiros das empresas saibam disso e o contribuinte e o consumidor é que vai pagar essa conta também, porque enquanto aumenta o imposto, quem paga é o consumidor. Então, tudo isso feito, a atividade econômica acaba tendo uma coisa positiva. Nós estamos vendo a melhoria também da avaliação do presidente da República. Isso tudo somado, acho que acaba ajudando o país numa solução importante desse momento econômico, onde alguns indicadores estão positivos, mas nós já vimos o PIB, né, começar a mostrar uma fraqueza aí, e vamos nesse sentido, porque esses impostos tendem até a reduzir um pouco mais a economia e a atividade econômica, juntamente com essa Selic absurda que nós estamos praticando hoje, que é na faixa de 15%, Natália. Esse é o cenário econômico, né? Não é para rir, mas também não precisa chorar, não. Vamos ficar aguardando e tomando as providências e sendo bem racional nas nossas decisões. O governo respira um pouco mais tranquilo, assim como
o senhor falou, porque está preocupado com fechar as contas desse ano e fechar as contas também do próximo ano, né? E já está nesse momento de planejamento, está atrasado nesse momento para conseguir juntar cada pontinho e fechar as contas com o IR, com o IOF e com o que surgir no meio do caminho, como a questão do tarifaço, que pode sim ter ajudado mesmo, né? Porque a gente percebe que com o tarifaço é realmente um antes dele e depois dele, né? Muita coisa está acontecendo, inclusive a performance do governo nas pesquisas que vem mostrando o quanto o governo já estava numa esteira positiva com o discurso da taxação dos ricos, e aí veio o tarifaço e a população tem visto, não só os votantes do presidente Lula, mas o centro ali olhando de forma positiva e esperançosa com as reações, né, do governo em relação ao tarifaço e muito essa questão da soberania nacional e dessa defesa, né, da nossa economia. Professor, muito obrigada, César Bergo, economista, que nos ajudou a entender um pouquinho o tarifaço, o IOF e, claro, o quanto essas questões todas se misturam. Obrigada, professor. Até uma próxima oportunidade. Natália, é sempre bom estar com vocês aí. Estou sempre à disposição. Um grande abraço e um bom programa, tá bom? Muito obrigada.